Fala, meus queridos alunos e alunas do curso de Mentoria Coletiva e Venho Tributário. Eu tenho certeza que você tem dúvidas quando é feita uma transação tributária ou um parcelamento do crédito tributário, como que fica a execução fiscal? E hoje nós vamos falar sobre essa oportunidade. Então, deixa eu já compartilhar aqui o material com vocês, vamos lá. No caso do parcelamento da dívida tributária ou transação tributária, quais são as consequências na execução fiscal? Então, vamos entender as consequências. Em regra, nós temos que entender que existem duas consequências práticas. Dependendo do momento que foi feito a transação tributária ou o parcelamento do crédito tributário e dependendo do momento que foi ajuizada a execução fiscal. Então, se já existe uma execução fiscal em andamento e foi feito a transação tributária ou o parcelamento, qual será a consequência? Se ainda não tem uma execução fiscal e foi feita a transação tributária ou o parcelamento, qual será a consequência? E se depois de feita essa transação tributária ou esse parcelamento for executado uma execução fiscal, qual será a consequência dessa execução fiscal? Então, tudo isso nós vamos saber a partir de agora, tá? Então, parcelamento ou transação da dívida tributária, o que que é? É uma forma de negociação entre o contribuinte e o fisco. Tá? De forma genérica, falando parcelamento e transação. A transação, ela vai ser uma das hipóteses de extinção do crédito tributário quando ela for concluída. Então, ao finalizar uma transação, ela vai ser extinto aquele crédito tributário. Enquanto não for finalizado a transação tributária, qual que vai ser a consequência dela? Ela vai ficar com a exigibilidade, aquele crédito tributário ele vai ficar com a exigibilidade suspensa. Por quê? Porque na transação tributária é possível você fazer o parcelamento daquele crédito tributário. Então, por esse motivo, por esse parcelamento na transação tributária, vai ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário enquanto durar o acordo, a transação, até você cumprir ou não. Né? Então, até o contribuinte cumprir ou não aquele acordo feito por meio da transação tributária. Então, olhando esses aspectos, a transação e o parcelamento é uma forma de negociação entre o contribuinte e o fisco para o pagamento parcelado de débitos tributários. Aonde que está previsto o parcelamento como uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Artigo 151, inciso 6 do CTN, causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, qual que é o objetivo da transação ou do parcelamento? Permitir que o contribuinte regularize sua situação fiscal sem medidas expropriatórias imediatas. Exemplo, uma empresa que deve R$ 100.000 negocia o pagamento de 60 parcelas para evitar bloqueios de contas correntes ou penhoras de bens. Aí você vai entender, professor, mas isso você está falando de parcelamento. Qual que é a diferença entre o parcelamento e uma transação? O parcelamento não tem redução. As transações tributárias, elas têm reduções, têm benefícios para o contribuinte. Seja redução de juros, multa, seja redução da entrada, parcelamento em maior quantidade de parcelas, é um benefício para o contribuinte. Então, nós temos algumas espécies de transações tributárias. Já falamos sobre isso lá no módulo 1, quando falamos de transação tributária, sobre as espécies de transações tributárias. Então, nós temos as mais famosas são as transações por adesão, que é em conformidade com o edital. Quando abre um edital, vai lá e está para aderir àquela adesão. Né? E nós temos também a transação individual, onde é proposto individualmente por cada um dos contribuintes, em decorrência da sua própria capacidade de pagamento, ou das circunstâncias, em razão da sua dívida, do montante da dívida elevado, a forma específica e especial de arcar com aquela responsabilização do pagamento do tributo de forma diferenciada, proposta para a Procuradoria aceita ou não. Então essa é a transação individualizada. Então olhando esses aspectos, nós entendemos que no decorrer de uma transação, quando ela homologada, estará suspenso se for parcelado aquele crédito tributário. Então, olhando tudo isso, sabendo dessa informação, o que é execução fiscal paralelo a isso? Nós entendemos que é parcelamento, que é a transação. Agora, o que é uma execução fiscal? Eu sei que você já sabe, mas vamos lá, só para relembrar. Execução fiscal é um processo judicial promovido pela Fazenda Pública para cobrar dívidas tributárias ou não tributárias de acordo com a Lei de Execução Fiscal, artigo 1º, onde ela apresenta os requisitos. Depois disso, de acordo com a Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 80, no seu artigo 3º, ela fala que se presume que toda CDA, ou seja, todo crédito de dívida ativa já constituído, ele é certo e líquido e exigível. Então ele tem uma liquidez e uma exigibilidade por ali, por assim dizer, já expresso no próprio título. E isso é presumido, desde que o contribuinte demonstre ao contrário. Então a CDA acompanha a execução fiscal, né? É um requisito obrigatório, de acordo com a própria lei de execuções fiscais, que conste a CDA em anexo, e dentro da execução fiscal, é permitido que o judiciário defira algumas medidas coercitivas de pagamento, como penhoras de valores, bloqueio de contas bancárias e depois eventual leilão de bens apreendidos. Ok, mas qual é o efeito da transação tributária ou do parcelamento dentro da execução fiscal? Então nós temos automaticamente, por exemplo, dois momentos distintos. Se a execução ela já foi distribuída no judiciário e foi feito um parcelamento posterior a isso,
a consequência é somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário após o início da execução fiscal. Então, só vai ser suspensa a execução fiscal. Porém, se essa transação tributária ela for realizada antes da distribuição da ação judicial, da ação de execução fiscal, se ela for, né, feita, protocolada, homologada essa transação ou esse parcelamento antes, e essa distribuição foi enquanto estava parcelado, enquanto estava suspenso, enquanto estava transacionado, enquanto essa exigibilidade do crédito tributário estava suspenso, essa execução fiscal ela é nula. Por quê? Porque aquele título, de acordo com o artigo 3º da LEF, aquele título que é presumidamente certo, líquido e exigível, ele não é exigível. Por quê? Porque ele está com a sua exigibilidade suspensa. Então ele não pode ser cobrado. Então essa execução fiscal é indevida. Então você consegue pedir o reconhecimento da extinção e, através disso, reconhecer honorários comerciais, que não seja, né, não seja prosseguida aquela execução fiscal. Então nós temos uma distinção. Tá? Mas a suspensão da execução fiscal é a regra depois de distribuída, de acordo com o artigo 151. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tabelinha, uma coluna para vocês, diferenciando de um lado do outro para você entender, tá bom? Então, execução fiscal, ela deve ficar paralisada até o pagamento integral do parcelamento. Então, essa regra, se foi distribuída a execução fiscal, depois da execução fiscal distribuída foi feito um parcelamento, essa execução fiscal ela vai ser suspensa até o pagamento integral. E essa transação, a mesma situação. Tá? E qual que é o objetivo disso se, por exemplo, já teve uma penhora? O que vai acontecer com essa penhora? Se já teve uma penhora, essa penhora vai ter que ficar garantida até o final. Agora, professor, por exemplo, de acordo com o CPC, se teve uma penhora de dinheiro, você consegue substituir essa penhora de dinheiro por uma penhora de um automóvel, por exemplo, liberar esse valor e deixar como garantia um automóvel? Até é possível, tem juízes que deferem esse pedido e nós já fizemos isso em alguns casos. Então, é possível substituição de penhora por ordem de preferência de acordo com o Código de Processo Civil. Tá? É possível, não são todos os juízes que vão deferir, mas é possível fazer essa solicitação. Mas vamos entender aqui, porque é importante que você saiba que se foi executado, se teve uma execução fiscal distribuída após a adesão à transação tributária ou ao parcelamento, é indevido. Então não pode ter essa execução. Vamos continuar e prosseguir aqui nessa ideia. Então, efeitos do parcelamento na execução fiscal, ou efeitos da transação na execução fiscal. Depois de quitado integralmente o parcelamento ou a transação tributária, vai ser extinta a execução fiscal, conforme o artigo 156, inciso 3 do CTN. Retomada, no caso de inadimplência ou inadimplemento, no caso de não pagamento daquilo que foi acordado, tanto no parcelamento como na transação, poderá essa execução fiscal continuar o seu andamento normal. Então ela vai voltar, vai retomar, a Fazenda vai manifestar falando que teve que foi rescindido o parcelamento ou a transação tributária e em decorrência disso vai retomar a execução fiscal de onde parou. Então, se não for cumprido, vai ser retomada a execução fiscal normalmente. Tá? Agora, professor, se o crédito for parcelado antes da distribuição da ação, deve ser continuada essa execução fiscal ou não? Se o crédito for parcelado antes e no momento da distribuição dessa execução fiscal estava com o parcelamento em andamento, seja em decorrência do parcelamento convencional ou em decorrência da transação tributária, essa execução fiscal é indevida. Então, nesse caso, se o parcelamento estiver ativo e regular no momento da distribuição, é cabível uma exceção de pré-executividade, para que seja extinto esse processo, para que não dê continuidade nessa execução fiscal. Se no futuro esse parcelamento, essa transação for rescindida, deverá a respectiva procuradoria executar uma nova execução fiscal, porque essa ali não era devida naquele momento. Então não deveria ter sido protocolada, distribuída. Por quê? Porque o seu crédito tributário não era exequível, não era exigível. Tá? Então, olhando isso, nesse caso, se você chegou num caso concreto e verificou que o parcelamento foi anterior, a transação foi anterior, que no momento da distribuição estava com a exigibilidade suspensa, você vai protocolar uma exceção de pré-executividade para demonstrar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o artigo 151, inciso 6 do CTN. Então, por exemplo, olha o cenário. A empresa adere ao parcelamento em janeiro. Em março, a Fazenda Pública ajuiza uma execução fiscal, cobrando esse mesmo crédito. Porém, nesse março aqui, o parcelamento estava em andamento. Automaticamente não poderia ter sido executado. Ok? Então aqui o que você vai pedir, professor? O que você vai pedir naquele caso ali? Você vai pedir
honorários de sucumbência, condenação em honorários de sucumbência, extinção do processo em decorrência de toda essa fundamentação aqui apresentada. Agora, se o contribuinte parcela a dívida após a execução fiscal já ter sido ajuizada, automaticamente essa execução fiscal com esse parcelamento, ela será somente suspensa e o processo não é extinto de imediato, somente após a sua quitação total. Tá? Então, as penhoras e bloqueios eles permanecem válidos até o final para garantir o juízo. Então, qual que é a consequência da inadimplência no parcelamento? Perda do benefício fiscal, se for feita uma transação tributária, ainda, por mais que nós, até hoje, até essa data, não conseguimos derrubar a trava de 2 anos, então você não vai poder fazer transação tributária pelo prazo de 2 anos após a inadimplência de uma transação tributária. Além disso, no parcelamento convencional, vai aumentar o valor da entrada, isso é uma consequência, principalmente no âmbito federal. Tá? Então, olhando isso, perda do benefício fiscal, se você não pagar parcelamento ou uma transação tributária, retomada da execução fiscal com cobrança imediata do saldo devedor. Então, ele vai abater o que você pagou no parcelamento e vai retomar a execução fiscal a partir daquele momento, se ela já tiver sido distribuída e você parcelou posteriormente. Inclusão de juros e multas adicionais e risco de continuidade da execução fiscal, consequência disso, risco de penhora, bloqueios e leilão de bens. Tá? Então, caso o cliente inadimplente não tenha condições de quitar a dívida integralmente, é possível solicitar um novo parcelamento. Lógico que o parcelamento é a consequência desses parcelamentos. Depois tem algumas consequências legais expostas pela legislação tributária por fazer um reparcelamento de uma dívida tributária. Okay? Então, olhando esses dois cenários, e aqui nós temos uma oportunidade, principalmente quando o parcelamento ou a transação tributária é anterior. Então, antes, se o parcelamento da transação tributária for antes, deve ser considerada indevida a execução fiscal, contestada via exceção de pré-executividade. Não há penhora. Então, se teve penhora, vai ser devolvido o valor. Tá? Então, penhorou, conta, pegou tanto, vai ter que ser devolvido, porque vai ser extinta aquela execução. A extinção do processo deve ser imediata, se for comprovado que a dívida já estava parcelada no momento da distribuição. Parcelamento após a execução fiscal permanece válida, mas fica suspensa enquanto o parcelamento estiver ativo. Garantias já existentes permanecem nos autos, somente após a quitação integral do parcelamento que será extinto o processo quando o parcelamento for posterior. Então, o parcelamento ele é sim uma ferramenta poderosa para suspender a execução fiscal e evitar outras medidas mais gravosas ao contribuinte. Mas principal, você conhecer e dominar isso. Você saber que se foi feito antes, você pode, além de trazer a devolução do valor que foi bloqueado indevidamente para aquele contribuinte, ainda reconhecer os honorários comerciais pela sua atuação na defesa deste contribuinte em uma execução fiscal. Então aqui tem uma possibilidade de nulidade. Tem uma possibilidade de nulidade de uma execução fiscal. Por quê? Porque ela não deveria ter existido. Porque estava com a sua exigibilidade suspensa aquele crédito tributário no momento da sua distribuição. Tá? Então, olhando isso, se você identificar uma execução fiscal indevida, é essencial proteger os direitos do contribuinte através de uma exceção de pré-executividade. Então, dominar essas estratégias, ter esse conhecimento é um diferencial que você precisa dominar, precisa ter, ok? Como você poderá fazer esse pedido? A exceção de pré-executividade via judicial. Professor, mas eu sou contador, eu consigo fazer esse pedido administrativamente? Você pode fazer. Eu acho difícil que vá ser reconhecido de forma administrativa, mas fazer você pode, tá bom? Qual é o valor dos honorários sugeridos? Qual é o valor do êxito que você vai trazer para o contribuinte? Se ele tiver dinheiro que já está bloqueado e vai devolver esse dinheiro para ele, ele vai ter um êxito. Então você calcula um percentual de êxito. Fora isso, 2 salários mínimos iniciais para você poder fazer essa defesa. Tá? Fundamentação jurídica, LEF, artigo 3º e artigo 151, inciso 6 do CTN. Então aqui nós temos mais uma oportunidade para que você possa atuar dentro da área tributária, para que você consiga diferenciar e consiga viver do tributário. Além disso, para os nossos alunos do curso de Mentoria Coletiva e Venture Tributário, nós temos os modelos das petições. Então aqui embaixo você vai ter acesso aos modelos das petições. Então você vai ter uma exceção de pré-executividade com toda essa fundamentação para você juntar e ganhar, né, se for o caso, de uma ação distribuída posteriormente ao parcelamento, ganhar na defesa para o contribuinte. E se já foi distribuída a ação e o parcelamento ou a transação tributária foi posterior, aqui também para você, nosso aluno do curso de Mentoria Coletiva e Tributário também tem o modelo da petição para você pedir a suspensão da exigibilidade desse crédito tributário e dessa execução fiscal. Tá bom? Então aqui nós temos mais uma de mais de 45 oportunidades para você começar imediatamente também a viver do tributário.